Olá pessoal, tudo bem? Estou criando um canal com um conteúdo bem bacana, um assunto sobre a palavra de Deus e que nós possamos juntos refletirmos um pouco aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Conto com você, se inscreva no meu canal e até breve. Boa noite pessoal, nesse momento eu gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus com você para que a gente possa meditar um pouquinho. Eu sei que você que conhece a Bíblia, que tem a vida baseada nesse livro, né? E tem como regra de fé, você já conhece, mas que a gente possa meditar nesse momento juntos e que Deus venha falar comigo e venha falar com você também nesse momento, ok? Vamos ler então em Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sob as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Que palavra maravilhosa! Aqui nós vimos podemos classificar assim, que nós vimos duas classes de pessoas. Aquela que pode estar fazendo algo de ruim e vir a se arrepender, não fazer mais. E Deus também promete se arrepender, do que iria fazer e não faz mais. Mas isso tudo depende do coração do homem. Por isso é que somente Deus tem poder de perdoar. Porque é Ele que sonda os nossos corações, é Ele que conhece e Ele sabe quando realmente nos arrependemos. Então, como diz lá na palavra, não adianta nós chegarmos e rasgarmos as nossas vestes, ou seja, demonstrarmos que estamos arrependidos se de fato não estamos de um mal que estamos cometendo. Mas que possamos estar nesta classe aqui, do versículo 8. Se tal nação se converter da maldade. Então, não importa a maldade que você já fez ou que você está fazendo no momento, mas se houver arrependimento, se houver conversão, aí há uma confirmação aqui. Deus falando, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E depois o 9 diz, e no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Vamos ficar com este versículo 8. Vamos procurar ser esta classe de pessoas aqui, que se converte, que não quer mais fazer aquele mal, para que o mal que talvez eu teria que colher, Deus não permita mais. E um dia eu vi algo muito interessante, e tem tudo a ver com essa palavra, que nós podemos estar plantando coisas ruins, mas no momento que eu paro e mudo o foco e mudo a direção, estou num caminho onde que Deus não preparou para mim, mas eu mudei esse caminho, eu mudei o foco, eu não estou mais naquela escolha errada que eu tinha cometido ou tinha feito. Eu mudei, eu me converti do caminho. Então,
a partir dali eu vou começar a colher coisas boas. E todo mundo, tanto eu como você, nós podemos mudar a nossa colheita. Ah, mas eu fiz algo de ruim, então estou colhendo. Sim, nós sabemos disso. Se eu plantar morango, eu vou colher morango. Mas no momento que eu deixo de plantar morango e começo a plantar um outro tipo de fruta, eu vou colher aquela fruta. Então eu posso em algum momento da minha vida quebrar essa maldição. Sabe? Em algum momento da minha vida eu posso deixar de plantar aquilo que estava me prejudicando e começar a plantar coisas melhores para a minha vida. Nesse exato momento, no presente, para que no futuro, então, eu comece a colher coisas boas. Então, se lá no passado eu plantei coisas ruins e colhi até aqui, hoje Deus me dá a chance, me dá a oportunidade de mudar essa colheita. E essa oportunidade Ele dá para mim e dá para você também. E essa palavra que eu quero deixar aqui nesta noite, que nós possamos refletir, assim como Deus falou com Jeremias, que Deus possa falar no nosso coração. Jeremias precisou descer à casa do oleiro. E toda vez que Deus quer falar conosco, nós precisamos descer de onde estamos, mudar de posição, descer até a casa do oleiro, a nos humilharmos, para que Deus possa falar conosco. E nesse momento de descer, e tantas coisas que nós precisamos entender neste descer aí, que quando nós descemos, quando nós nos humilhamos, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, aí nós conseguimos ouvir muito mais, porque Deus, Ele fala em todo o tempo. E existem pessoas que dizem, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Talvez a gente não consiga escutar a voz de Deus porque nós não paramos para ouvir. É tanta atividade, tanto ativismo, nós sempre estamos correndo que nós não temos esse tempo de descer à casa do oleiro. Mas Deus falou conosco nesse momento. Desce aqui, eu quero falar contigo. Sabe, desce desarmado, desce assim, ó, com o coração quebrantado. Não rasgando veste, mas rasgando o coração na presença de Deus. E Ele certamente vai falar. Porque Ele fala em todo o tempo, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Quando nós abrimos esta palavra, Ele fala. Quando nós vamos para a oração, Deus fala. Quando nós estamos caminhando na rua, Deus fala. Quando nós estamos dentro do mercado, Deus fala. Deus fala em todo o tempo. O que nós precisamos é estar atentos para ouvir, assim como Jeremias fez. E mesmo que Deus traga uma palavra firme, dura, sabe? Que muitas vezes nós precisamos ouvir, mas que nós possamos dar ouvido a esta palavra firme, dura, da parte de Deus. E lembrar que Ele só fala assim com seus filhos, porque Ele ama a cada um de nós. Eu sou uma filha, você é um filho. E Deus não faz acepção, classe de pessoas ou religião, não importa. Não importa a tua religião. Deus fala contigo e Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Que esta palavra possa falar forte ao teu coração. E eu deixo aqui nesta noite, viu? Um abraço grande, fica com Deus e até breve.